crucificação de Jesus Cristo, José de Arimateia pediu a Pilatos pelo corpo de Jesus. Ele recebeu permissão de enterrar Jesus, então trouxe finos panos de linho, embalou o corpo, colocou Jesus no túmulo e colocou uma grande pedra na entrada. Jesus ficou no túmulo por 3 dias. Os príncipes e sacerdotes foram até Pilatos e pediram que ele colocasse guardas para vigiar o sepulcro, pois temiam que os discípulos de Jesus roubassem o corpo para falarem que ele havia ressuscitado. Pilatos, porém, mandou que colocassem a própria guarda deles para fazer isso. Assim o fizeram. Deixaram homens vigiando o túmulo dia e noite. Aqueles homens montaram guarda dia e noite. Já era tarde da noite, quando de repente começou a ouvir barulhos vindo do túmulo. Aqueles guardas ficaram apreensivos, sem entender o que estava acontecendo. Se aproximaram para tentar descobrir de onde vinha o barulho. Procuraram se acalmar, mas o barulho foi aumentando sempre mais. De repente, uma forte luz ilumina o interior do sepulcro. E eis que acontece um grande tremor de terra, e aquela pedra é afastada por um anjo enviado do céu. Ao ver isso, os guardas fogem apavorados. Lentamente, Jesus aparece na porta daquele sepulcro com suas mãos e pés chagadas. Cristo ressuscitou ao 3º dia, como prometeu. Quando ele disse que reconstruiria o templo em 3 dias, estava se referindo ao seu corpo, e assim aconteceu. Estavam de guarda, foram procurar o príncipe do sacerdote e escribas e contaram o que aconteceu. Aqueles homens se reuniram no templo e decidiram dar importante quantia de dinheiro para aqueles que falassem o que o corpo havia sido roubado enquanto dormiam. Aqueles homens obedeceram, mas de nada adiantou, pois a verdade sempre prevalece e realmente Jesus Cristo ressuscitou. Algumas mulheres prepararam aromas para ungir o corpo de Jesus. Aquelas mulheres chegaram ao túmulo, perceberam que a pedra já tinha sido movida. Então, apareceram 2 anjos. Um dos anjos então disse: Não temas, sei que estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele ressurgiu e não está mais aqui. Ide avisar aos discípulos e a Pedro que ele vá adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele disse. As mulheres saem apressadas e vão contar a Jesus e a todos que Jesus ressuscitou. Tão logo souberam da notícia, os apóstolos Pedro e João correram até o sepulcro.
para confirmar se Jesus realmente tinha ressuscitado. Chegando, eles veem que a pedra que fechava o túmulo tinha sido removida. Pedro então retorna trazendo nas mãos o lençol que envolvia o corpo de Jesus. Os apóstolos então se abraçam felizes, pois confirmam a ressurreição do Mestre. Eles partem apressados, pois estão ansiosos para avisar a Maria e os outros apóstolos que Jesus ressuscitou, como havia prometido, e que em breve o veria. Naquele momento, uma pessoa sofria amargamente a morte de Jesus. Era Maria Madalena. Aquela pecadora que lavou os pés do Mestre com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Madalena, que se arrependeu de seus pecados e foi perdoada. Ela também vai ao sepulcro e é grande a sua tristeza. Ao ver aquela pedra caída, se assusta quando vê que o túmulo está vazio. Não entende o que aconteceu e acha que roubaram o corpo de seu Mestre. Madalena cobre o rosto com as mãos e chora compulsivamente. Chegam então os anjos do Senhor. Então, um dos anjos pergunta-lhe: Mulher, por que choras? Madalena volta-se e depara com a presença dos anjos e responde: Estou triste, porque levaram o meu Senhor e não sei onde colocaram. Madalena fica ali pensativa e chorosa e nem percebe alguém chegando. Jesus aparece naquele lugar. Então Madalena se volta e vê aquele homem. Jesus então pergunta-lhe: Mulher, por que está chorando? A quem procuras? Maria Madalena pensa que é o jardineiro, então responde: Procuro o corpo do meu mestre. Se fosses tu que o levastes daqui, me diga para onde. Jesus, percebendo as boas intenções de Madalena, olha bem dentro de seus olhos e simplesmente lhe disse: Maria. Ao ouvir seu nome, ela imediatamente reconheceu a voz de Jesus e ajoelha-se aos seus pés. Mas quando vai abraçá-lo, Jesus a impede, dizendo: Não me toques, Maria. Ainda não subi ao Pai. Vá dizer aos outros que eu ressuscitei e que em breve estarei com eles. Maria se levanta e contempla a face sagrada de Jesus por alguns instantes. Então ela sai correndo daquele lugar. Ela está ansiosa para dar a boa nova para seus amigos e para Maria, a mãe de Jesus. Que privilégio para essa mulher que um dia foi pecadora, mas se redimiu de seus pecados e mudou sua vida, ser a primeira a falar com Jesus depois da sua ressurreição. Jesus Cristo foi a primeira pessoa a ressuscitar. Muitas pessoas ressuscitaram depois e foram vistas pelo povo que vivia em Jerusalém. Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Porque Jesus venceu a morte, todos nós ressuscitaremos um dia. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então, Jesus perguntou: Que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Jesus, demonstrando curiosidade, pergunta-lhe: Que foi que aconteceu? Cleofas então respondeu: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno?
que foi um profeta poderoso em obras, palavras, diante de Deus e diante de todo o povo, nossos sumos sacerdotes, nossos chefes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertado de Israel. Mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram, e é verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então, voltaram dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém a viu. Então Jesus disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, Jesus foi explicando aos discípulos todas as passagens da Escritura. Perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus e o outro discípulo disse-lhe: Fica conosco, pois já é tarde, a noite vem chegando. Jesus então entrou para ficar com eles. Quando Jesus entrou, sentou-se à mesa com eles, tomou o pão e o abençoou. Olhando ternamente para os discípulos, partiu o pão e o integrou um pedaço para cada um. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus por esse gesto. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então, um disse ao outro: Não está ardendo o nosso coração quando ele nos fala pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantam e voltaram para Jerusalém e foram ao encontro com os 11. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Quantas vezes Jesus está do nosso lado e a cegueira do pecado não nos deixa vê-lo. Mas também quantas vezes percebemos a sua presença na pessoa dos nossos irmãos. Quantas vezes Jesus se manifesta ao mundo através de pessoas que lutam para fazer o bem, socorrendo aqueles que sofrem, curando doentes, levando pão a quem tem fome, exigindo políticas públicas. Aprendemos a buscar Jesus, acolhendo com amor os mais fracos, tirando da nossa vida a discriminação, o preconceito, a corrupção, a exploração das pessoas. Vamos juntos lutar por um mundo de paz, respeito e fraternidade. Em uma destas ocasiões, estavam reunidos e todos ficam espantados quando viram um homem todo de branco aparecer na sala. Não dá para acreditar, visto que trancaram as portas com medo dos judeus. Mesmo assim, Jesus está ali no meio deles. E de modo calmo, ele disse: Que a paz estejam com vocês. Mas eles estão assustados. Mais uma vez pensam que estão vendo um espírito. Para provar que não é uma aparição, nem fruto da imaginação deles, mas que é uma pessoa de carne e osso, Jesus mostra as mãos e os pés.
Jesus então disse: Por que estão aflitos e por que surgem dúvidas no seu coração? Vejam minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo. Toquem-me, vejam, pois um espírito não tem carne nem ossos, assim como vocês veem o que eu tenho. Eles estão muito felizes e maravilhados, mas ainda acham difícil acreditar. Tentando mais uma vez ajudá-los a entender que é uma pessoa real, Jesus pergunta: Vocês têm aqui algo para comer? Jesus então aceita um pedaço de pão e come. Jesus disse: Estas são as minhas palavras, que lhes falei enquanto ainda estava com vocês, antes da minha morte, que todas as coisas escritas a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e salmos têm que se cumprir. Jesus estava preparando os discípulos para serem enviados ao campo, para dar continuidade ao trabalho de pregação do Evangelho. E para isso, eles precisavam de paz no coração. Eles precisavam saber que o Senhor estava vivo, que havia vencido a morte, este temível inimigo que tira a paz do coração do homem. Então, Jesus continua: Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Recebe o Espírito Santo. Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, e os que vocês não perdoarem não serão perdoados. Dizendo isso, Jesus sopra sobre eles e deixa aquela sala. Tomé não estava presente e quando chegou, João disse-lhe: Tomé, nós vimos o Mestre, ele esteve aqui e conversou conosco. Tomé não acredita e responde-lhe: Se eu não ver o sinal dos cravos em suas mãos, se eu não puser o meu dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu acreditarei. Enquanto estão ali reunidos, tentando convencer Tomé, Jesus aparece novamente. Ele aparece então disse: A paz estejam com vocês. E dirige-se até Tomé e disse-lhe: Amigo Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Tomé, arrependido, cai de joelhos e exclama: Meu Senhor, meu Deus! Jesus então disse-lhe: Porque vistes, Tomé, você acreditou. Bem-aventurados os que não viram e acreditaram. Jesus permaneceu alguns dias com seus apóstolos, confirmando-os na fé, pois sabia que em breve teria que voltar para junto do Pai. Ele sempre estava reunido com eles, procurando ensiná-los e prepará-los para a missão. Ele conversava com a sua mãe Maria e aquelas mulheres que sempre estiveram ao seu lado. Ele então dirige-se a Pedro, que está muito triste porque sabe que o mestre vai partir. Colocando então a mão em seu ombro, Jesus disse-lhe: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que a estes?
Pedro fica surpreso com aquela pergunta e responde: Senhor, tu sabes que eu amo. Jesus então acrescenta: Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro fica mais confuso ainda. Pensa que Jesus está desconfiando de sua fidelidade. Então Jesus pergunta-lhe novamente: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que a estes? Pedro olha encabulado para Jesus e responde-lhe: Mas, Senhor, tu sabes que eu amo. Tu sabes, Senhor. Jesus continua: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro está cada vez mais intrigado com a insistência de Jesus a respeito do seu amor por ele. E mais uma vez, olha bem nos olhos de Pedro e pergunta-lhe: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que a estes? Pedro olha encabulado para Jesus e responde-lhe: Mas, Senhor, tu sabes que eu amo. Tu sabes, Senhor. Jesus continua: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Jesus volta a conversar com os outros e Pedro se afasta um pouco e fica pensativo, porque Jesus havia lhe perguntado 3 vezes se o amava. Ele se lembra que havia negado o mestre, então começa a chorar. João, percebendo a tristeza do amigo, vai consolá-lo. Então Jesus disse-lhe: Em verdade vos digo, quando vocês eram mais moço, Pedro, colocava o cinto e ia para onde quisesse. Quando você ficar mais velho, estenderá a mão e outro colocará o cinto em você e o levará para onde não quer ir. Jesus falou isto se referindo ao tipo de morte com que Pedro iria glorificar a Deus. Jesus então acrescenta: Siga-me, Pedro. Pedro pergunta a Jesus: Mestre, o que vai acontecer com João? Jesus olha para Pedro e responde-lhe: Se eu quero que ele viva até o que eu venha, que tens tu com isso? Quanto a você, Pedro, siga-me. Parece uma má resposta, mas Jesus quis dizer que não poderia revelar a morte de cada um. Os discípulos entenderam que Jesus estava dizendo que João viveria para sempre. Jesus sabe que está chegando a sua hora de partir. Então disse a eles: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura que crê. Eis os milagres que acompanharão os que acreditaram. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, dominarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Dizendo isso, Jesus estendeu os braços e começou a desaparecer. E ele será chamado Advogado, Cordeiro de Deus, a ressurreição e a vida, Pastor e Bispo das almas, Juiz, Senhor dos senhores, Homem de dores, Cabeça da igreja, Mestre, Testemunha fiel e verdadeira, a rocha, Sumo sacerdote, a porta, água viva, pão da vida, rosa de Saron, alfa e ômega, videira verdadeira, Messias, mestre, santo, mediador, amado, o tronco, carpinteiro, o bom pastor, luz do mundo, imagem de Deus invisível, o verbo
acompanhado por um exército de anjos. Viva Jesus ressuscitado! Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Uma salva de palmas ao elenco da Semana Santa. Rafael Alves de Araújo, Fátima Lopes da Silva, Matheus Viana, Caio Henrique, Roberto, Davidson Alessandro, Sãozinha, Bruna, Adriana, Maria Luísa, Heitor, Alisson, Cauã Henrique, Maria Eduarda, Isadora, Frederico de Aguiar, Pamela, Cátia Almeida, Christian Felipe, Gustavo Zatar, Davidson, Emerson, Gustavo Henrique, Sofia, José Murilo, Gleice, Marcelo, Cauã Vitor, Rodrigo, Luiz Fernando, João Batista, Pedro, Dentinho, Marcos Paulo, Luiz Gustavo, Hélia, Laís, Karine, Helena, Maura, Fia Guiar, Kaique, Jovita, Aldeli Simone, Annalise, Fátima, Joí, Ti Geraldino Maurício, Eduardo Otaviano, Enzo, Zoca, Bruno, Vinícius Pinheiro, João Vinícius, Vilma, Pablisson, Rosalino, Gabriel Teixeira, André Cardoso, Gabriel Cardoso, Islan, Maicon, Alessandro, Douglas, Eva, Lucas Santana, Marcela, Reginalda, Marcos Paulo. Fala, neném. Narração: Juscelino, Valquíria, Paulo, cenário: Marcelo, Fátima, Rafael, Rodrigo, Kaique, Alisson, Heitor, Pedro, Fabrício, figurino: Rafael e Vitor Lucas, sonorização: Marcos Dornas. Jesus reina! Gente, a todos vocês que estiveram aqui conosco, a CASP agradece a presença de todos, agradece a Prefeitura Municipal de Corinto, na pessoa do prefeito Evaldo, o secretário da CEUTU, Gustavo, e agradeço também a PAI, que mais um ano trouxe os seus alunos para participar, para enriquecer as nossas encenações. Obrigado, Evaldo. Deus te pague, viu? Valeu! A cada um de vocês temos um encontro marcado no ano que vem, se Deus quiser e Ele quer. Fechou com chave de ouro? Graças a Deus. Diz pra nós aí como é que foi esse momento tão emocionante. É emocionante a gente saber que só tivemos coisas boas, né? Só pessoas vindo ajudar, vindo agregar. E acho que é isso. O clima da Semana Santa foi muito bom. As pessoas muito consternadas. Eu acho que o momento que a gente está vivendo requer isso.
obrigada a você e a todos que estão divulgando, né, e nos prestigiando com sua presença. Isso aí, parabéns, viu? Obrigada. Esse é um abraço. Noite memorável, fechamento de chave de ouro, né, Rafael? Graças a Deus, seu Jorge. Deu tudo certo, né? Deixo aqui de novo a minha gratidão à população de Corinto, aos alunos da APAI, né? Ao elenco que nós temos, que é maravilhoso. A Fátima Lopes, nossa presidente aí da CASF, né? CELTU, Prefeitura, Câmara, o comércio local e todo mundo aí que nos apoiou, que nos ajudou. A glória de Deus, né? Nós somos meros instrumentos aí na mão do Senhor. Recebemos a missão e aqui estamos entregando ela, mais uma vez cumprida, né? E a sensação de dever cumprido, me falta até as palavras para dizer, mas a minha eterna gratidão ao pessoal aí, população de Corinto. Meu muito obrigado. Viu? É isso aí, um grande abraço aí, viu? Falou, amigo. Obrigado. Que nasceu esta linda homenagem. São marcas da nossa Corinto que você não pode esquecer. Corinto, nós amamos você. Falar do seu povo é um grande prazer.